Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vozes da Grifato. Estamos agora na nossa segunda temporada, muitos episódios, muito conhecimento. E hoje eu estou aqui com um profissional que eu admiro muito, em especial pela persistência dele no tema, que o tornou uma das maiores autoridades mundiais, globais no assunto. Então estou aqui com ele, que é médico veterinário, mestre, doutor e pós-doutor em reprodução animal. Ele que é professor do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e ele também foi reconhecido pela Universidade de Stanford como um dos médicos veterinários mais influentes do mundo. Professor Pietro Baruzelli, muito obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha, eu que agradeço, Lígia, e parabéns pelo teu trabalho de levar o produtor, levar a cadeia de produção, informação baseada em tecnologia, né, em decisões, em cima de números, né, em cima de estudos. Isso é muito importante. Eu acho que vai ser uma boa conversa hoje. Obrigada, professor. Com certeza vai ser. Eu queria começar assim, dando um panorama geral, porque eu sinto que os últimos 20 anos eles foram muito importantes para a reprodução animal no Brasil. Acho que partindo não só do advento, que o advento acho que é até mais antigo, mas da utilização comercial da genética no Brasil através de inseminação artificial. E depois, acho que de uma maneira mais intensa, a inseminação artificial em tempo fixo, né, a IATF. E acho que a gente sente isso um pouco nos indicadores, mas a gente sente de uma forma quase que empírica também uma intensificação muito forte, uma atenção muito especial, uma aceleração da utilização dessas ferramentas, em especial nos últimos 10 anos. Assim, eu sinto que o papo mudou. Né, a conversa, não para todos, nós temos um rebanho muito grande, muito extenso, uma pecuária muito representativa e que ficou um pouquinho esquecida no tempo em relação à cria. Mas os últimos 10 anos, assim, eu acho que pela a maior acessibilidade dessas tecnologias, acho que da transferência de embriões também, a gente teve uma aceleração muito forte e uma mudança da conversa. A conversa ficou mais técnica. Como que a gente descreveria esses últimos 20 anos? Assim, como que a gente contaria esses últimos 20 anos? E por que esses últimos 10 anos a gente sente que deu essa acelerada tão forte na utilização dessas tecnologias? Excelente. Então, só para a gente contextualizar, né, nós acompanhamos esse mercado, a gente faz análise pela Universidade de São Paulo desde o início de 2000, então praticamente há 25 anos que a gente acompanha a aplicação de tecnologia na área de inseminação artificial, onde a gente relaciona a evolução do mercado, desde a parte da aplicação de inseminação artificial e de inseminação artificial em tempo fixo, né? Então, um pouquinho da história para que a gente consiga entender essa evolução com um pouco mais de informação. Nós, há 25 anos, o pecuarista brasileiro usava a inseminação em apenas 5% das matrizes. E hoje utiliza essa inseminação em 20% das matrizes. Então, nós aumentamos efetivamente 4 vezes, tivemos um aumento de 400% na aplicação de inseminação artificial no rebanho brasileiro, que realmente, do ponto de vista de melhoramento genético, isso é espetacular, né? Então, nós crescemos, e por que nós crescemos, né? Eu acho que é aí que vem a informação do desenvolvimento científico e tecnológico. Nós crescemos principalmente porque, nesse período, nesses 25 anos, foi desenvolvida uma ferramenta que facilita a aplicação da inseminação artificial pelo pecuarista, que é a conhecida IATF, né? Então, a IATF ela faz duas coisas muito importantes na aplicação da inseminação artificial. Ela possibilita com facilidade a aplicação e ela melhora a eficiência reprodutiva quando comparada com a monta natural. Então, por exemplo, a época, vamos dizer, há 25 anos, só 5% do rebanho era inseminado e 95% produzia bezerro por monta natural. Aí chegou uma ferramenta que facilitava a aplicação de tecnologia, quer dizer, fazia a produção de bezerros com alto ganho genético pela inseminação artificial e ainda aumentava a produção de bezerros comparado com a monta natural. E nós fizemos vários estudos que mostram que isso, inclusive, tem retorno econômico ao produtor, que justifica a sua
aplicação em larga escala no Brasil. Por exemplo, fizemos vários estudos, lógico que isso depende do preço do bezerro, depende da época do ano, mas para cada real que se investe em IATF, inseminação artificial via IATF, o criador tem, num ciclo de produção de bezerros, um ganho de 4 a 6 reais. Então, ele aplica a tecnologia, melhora o sistema de produção e ainda ganha mais dinheiro. E acho que por isso que nós passamos, por exemplo, de 7 milhões de doses de sêmen comercializadas para praticamente 25, 26 milhões de doses de sêmen comercializadas hoje. Então, isso para a pecuária brasileira, isso é muito positivo, que mostra que nós estamos evoluindo na aplicação de inseminação com vistas ao melhoramento genético, que é um ponto muito importante para melhorar a produtividade da pecuária brasileira. E o manejo proveniente, né, dessa aplicação tecnológica, ele traz ganhos aí paralelos também. O senhor estava falando, eu estava lembrando. Meu pai começou a fazer inseminação na fazenda muito cedo. E a gente fazia o cio por monta natural, usando rufião. Era de manhã e à tarde, tempo inteiro, domingo. Então era um trabalhão, né? Você usa muita mão de obra, perde muita energia ali para fazer. Às vezes a fêmea não manifesta, né? Então você acaba perdendo ali de toda forma. Então, a gente tem ganhos paralelos aí, não só ao genético, né? Ganhos paralelos ao genético também. E eu tive a oportunidade de passar por todas essas fases do desenvolvimento tecnológico. Porque como a IATF tem praticamente 25 anos que ela está sendo aplicada, e eu já trabalho há praticamente 40 anos, eu sempre montei programas de inseminação na época que não existia a IATF. E existia uma dificuldade operacional gigantesca. Duas coisas, não era só difícil, mas era muito difícil e de baixa eficiência, porque detectar cio de uma fêmea, você só pode inseminar uma fêmea se ela manifesta cio. Mas a eficiência de detecção de cio é muito baixa. Tem vários estudos científicos no mundo, cada 10 vacas em cio, a gente detecta somente 5. E quando a gente faz a IATF, se nós temos 10 vacas, nós inseminamos as 10 vacas por IATF. Isso. Então, uma eficiência muito maior. Acaba, ao final, você produzindo mais bezerros, mais gestação, mais bezerros por vaca inseminada. Fora a concentração ali de mais bezerros, talvez no início da gestação, que é o bezerro do cedo, que todo mundo preconiza, e a concentração maior numa estação de monta bem definida, né? Exato. Então, esse é outra grande vantagem da aplicação da tecnologia de ATF. Então, quando nós pegamos uma estação de monta aí de 3, 4 meses, dependendo da realidade da fazenda, você já consegue, no primeiro mês de estação de monta, tornar gestante uma grande quantidade de fêmeas. Quanto, por exemplo, dá para emprenhar já mais de 50% das fêmeas, e nós estamos dizendo aí fêmeas recém-paridas, com bezerro ao pé, bastante jovem ainda, que se nós colocássemos touro não estariam manifestando cio, mas por IATF nós fazemos com que ela se torne gestante. Então, a vaca que emprenha cedo, no ano seguinte ela pare cedo. Ela pare antes do início da estação de monta. Então, você já aumenta a chance dela reconceber no ano seguinte. Além do bezerro dela ser o melhor bezerro. Ele nasce no cedo, é um bezerro que tem menos problemas sanitários, pela fase de nascimento dentro do ciclo da pecuária. Geralmente a estação de monta é na época das chuvas e eles vão nascer ainda no final da época da seca. Então, ele tem menos problema sanitário, ele pesa mais quando você desmama ele. E, por exemplo, quando é um macho, o bezerro do cedo é abatido antecipadamente, e quando é uma fêmea, ela se torna gestante antes também. Você antecipa a idade, a primeira concepção da bezerra que nasce no cedo. Então, são todas vantagens operacionais proporcionadas pela IATF. Então, volto a dizer, com monta natural, nós dificilmente vamos ter um resultado desse. Mas com a IATF, além da genética, volto a dizer, além do ganho genético, você tem um ganho de manejo reprodutivo, de eficiência reprodutiva. Então, você faz com que o ciclo da cria entre num processo de alta eficiência. Mais uma vez, por isso, justifica todo esse aumento de 400% nesses últimos 25 anos. Isso é maravilhoso, né? E o ganho em genética, não só pela genética em si, mas pela variabilidade genética que se permite aí também a partir desse... E nesse contexto,
eu queria definir assim como que é claro que depende de região, pluviosidade, questões particulares das propriedades, mas como que a gente conseguiria definir uma estação de uma estação de monta ideal? As pessoas têm muita dificuldade ainda hoje de estabelecer uma estação de monta, às vezes adiar o fim ou por conta de alguma questão sazonal, mais dramática. Ano passado, por exemplo, foi um ano muito seco, né? Exato, excelente pergunta. Bom, geralmente, quando a gente estabelece uma estação de monta, nós temos que nos preocupar com a oferta de forragem para a matriz, para a nossa vaca ou para a nossa novilha, que ela tem que ter um alimento em quantidade, certo? E em qualidade, para que ela possa ter uma condição corporal satisfatória para poder responder um programa de ATF, para poder ter ciclicidade, para poder ter fertilidade. No Brasil Central, de uma forma geral, nós fazemos isso na época das chuvas, porque onde nós temos a maior oferta de forragem. Então, uma estação de monta no Brasil, geralmente, ela começa quando? Novembro, outubro, novembro, e ela tem uma duração, que tem que ter uma duração, onde você consegue fazer com que um grande número de fêmeas tenham possibilidade de se tornar gestante. Geralmente, uma estação de monta bem definida, ela vai estar em torno de 3 a 4 meses. Então, na época de oferta de forragem, de 3 a 4 meses. E depois que a gente estabeleceu uma estação de monta, aí é um ponto de vista bem importante para ser discutido. Geralmente, a gente não muda mais essa estação de monta. Porque, por exemplo, você comentou desse ano que foi realmente um ano muito ruim de chuva. Nós tivemos, inclusive, várias fazendas, né, que são parceiras da universidade, onde desenvolve projeto de pesquisa. Nós fizemos avaliações de fertilidade esse ano e realmente a fertilidade desse ano em várias regiões do Brasil foi aquém da desejada. Muito se deve por causa da seca que nós tivemos, né, que comprometeu a parte nutricional. Mas quando você estabeleceu, por exemplo, vamos começar em novembro, quando você tem uma seca, você não pode atrasar o início dela para dezembro, por exemplo, esperando que corra a chuva. Por quê? Porque é muito difícil o pecuarista conseguir concentrar as prenhezes no primeiro mês da estação de monta. Isso para ter nascimentos na melhor época do ano. Se você atrasa um mês, todo o esforço que você fez se perde. Atrasa tudo. Atrasa tudo. Então, o ano seguinte, elas já vão parir mais tarde, e assim sucessivamente. Para voltar, é muito difícil. Então, geralmente, mesmo sabendo que nós vamos ter, às vezes, um resultado aquém, porque é um ano mais seco, nós recomendamos manter sempre a estação de monta num período fixo. Então, por exemplo, se é 1º de novembro, mesmo com chuva, nós vamos continuar em 1º de novembro. Aí tudo bem, a gente iria ter um resultado de 50% a 60% de prenheza primeira IATF quando o ano está bom, com chuva. Não vamos ter 40%, 50% em vez de 50%, 60%. Nós sabemos que aqueles 40% e 50% que nós vamos ter vai continuar parindo no cedo e tendo um ciclo positivo na cadeia de produção. Uhum. Então, mesmo sabendo que pode ser que o resultado seja um pouco abaixo, nós temos que manter a estação de monta. O que a gente pode fazer, só para complementar, é como todo ano nós temos hoje a questão da seca e nós estamos percebendo que temos estudos interessantes publicados na Nature, em várias revistas científicas, que hoje nós estamos tendo períodos de seca mais prolongados e períodos de chuva mais curtos e mais intensos. Uhum. Então, provavelmente, nós vamos ter, com essas mudanças climáticas que nós estamos vendo, esses períodos de seco mais evidentes na nossa pecuária. E, logicamente, com isso, seria interessante o pecuarista começar a pensar em suplementação, em produção de forragens, em estoque de forragens, para que ele possa, na época da seca, ter uma oferta de forragem estratégica, se caso ter uma seca muito mais, vamos dizer assim, intensa do que nós estamos acostumados, que provavelmente isso possa acontecer no futuro. Eu vindo para cá hoje, eu estava vendo a notícia,
é onde na Europa está batendo recorde de temperatura hoje, né? Então você veja que essas mudanças, teve a maior temperatura já registrada desde o início dos registros, ocorreu hoje na Europa. Conclusão, isso pode estar acontecendo, né? Isso logicamente pode ser um ciclo curto ou pode ser um ciclo que vai ter maior frequência, mas nós temos que começar a pensar em programar a questão da oferta de forragem, no caso, se nós tenhamos seca, como nós tivemos desse ano, né? Quem tinha forragem, quem tinha opção, ainda manteve uma fertilidade positiva das matrizes. Quem não teve, acabou tendo um resultado esse ano bem aquém do que deveria. E acho que tomar providências, né? Porque a gente tem a estação de monta marcada ali. Então, o senhor deu exemplo ali, por exemplo, 1º de novembro, não choveu, tem que tomar alguma providência para talvez dar mais chances para a fêmea de emprenhar, talvez começar com uma suplementação ali um pouco antes, talvez até um pouco de ração, mas pelo menos para aquele ano a gente não precisar fazer mudanças muito drásticas, né? Mais como um investimento para a gente manter o ritmo, porque senão esse preço ele é cobrado no ano seguinte e muitas vezes no subsequente também. Exato. Né? O prejuízo vai longo, né? O ciclo na cria ele é longo. Então, tem uma questão que às vezes a suplementação, depois que a fêmea já perdeu muita condição corporal, ela acaba não tendo tanto efeito. Então, você teria que se programar. Nós temos até um estudo científico muito interessante. A melhor época para você melhorar a condição corporal devido à melhoria da nutrição, para que tenha uma boa eficiência reprodutiva no pós-parto, em fêmeas de corte, é entre a desmama e o parto. Esse período entre a desmama e o parto, se a fêmea ganha condição corporal, ela pare um acúmulo de gordura com reserva energética, ela consegue, movimentando, né, essa reserva energética, ela consegue ter alta fertilidade no final. Mas se ela já pare com baixa condição corporal, fica muito mais difícil de você recuperá-la. Então, veja que E quando que a vaca desmama e quando ela para? É na seca, né? Ela desmama no início da seca. Justamente nesse período mais desafiador. Exato. Então, interessante isso que o senhor está falando, que me veio uma coisa em mente. A gente pensa assim, primeiro que o animal ele precisa sobreviver por evolução, né, e tudo mais. E a reprodução ela é uma das primeiras coisas que se fecha por não ser vital, absolutamente vital para aquele indivíduo. Né? Ela é sim para proliferação da espécie, para manutenção da espécie no tempo, mas para o indivíduo ela é uma das primeiras coisas que se fecha ali quando falta recurso alimentar, né? E sobra de energia. É uma defesa da própria fêmea, né? Se o ambiente não está oferecendo para ela alimentação, como a gestação e a lactação tem uma alta demanda nutricional, o que ela faz? Ela bloqueia a reprodução. Isso. Até para como você mesmo disse, né? Para que ela se proteja, né, com relação ao ambiente, porque ela vai se tornar muito mais susceptível a ter um problema se ela ficar gestante e tiver um bezerro. Então, o que ela faz? Ela só vai reproduzir no momento que a gente tiver uma condição nutricional adequada. Vai manter as funções vitais para o indivíduo. E eu estou falando isso porque o que me veio em mente é um discurso que eu escuto eventualmente sobre rusticidade dos animais, inclusive na parte da cria. E eu escutei uma vez falar da briga que existe entre a característica rusticidade, ou seja, alta capacidade de sobrevivência em ambientes inóspitos, assim, né? Hostis, e a deficiência reprodutiva. Né? Ou seja, uma dificuldade de emprenhar, porque eu sou mais rústico, eu sobrevivo mais, porém, a primeira coisa que eu vou cortar ali é a capacidade de emprenhar, são em prol de uma rusticidade, vamos falar, conseguir viver em condições mais adversas, né? Então, para se tomar cuidado com essa rusticidade extrema do animal, que talvez cobre mais da parte, ou mais cedo da parte reprodutiva. Faria sentido isso? Sim, né? A questão nós temos que trabalhar, por exemplo, nós temos vários locais no Brasil onde você tem maior oferta de pastagem, menor oferta de pastagem. Um dos celeiros de produção de animais, de bezerros no Brasil, por exemplo, o Pantanal, né? Onde nós sabemos que tem uma oferta relativamente limitada, né, de alimentos, né?
Então, sazonalidade bem definida, né? E os desafios, né, nutricionais são maiores do que em outras regiões do Brasil. Então, nesse caso, logicamente, você tem que adequar a genética do animal às condições do meio, né? Então, por exemplo, você não colocaria naquelas condições um animal de altíssima produtividade. Então, você tem que trabalhar com fêmeas que tenham um tamanho menor, uma exigência menor, para poder continuar tendo uma fertilidade adequada. Então, você pode adequar a sua genética conforme a nutrição. Mas a questão da rusticidade em si, se você seleciona muito animais por rusticidade, logicamente é um animal menos produtivo, né? E hoje a demanda da pecuária é muito pelo contrário, né? Nós optarmos por termos animais mais produtivos. Lógico que isso vai depender da oferta de alimentos e tudo mais. Mas a tendência global hoje, e também no Brasil, é que a gente comece a usar a genética para que tenha animais mais produtivos. E se os animais são mais produtivos, a gente tem que tomar mais cuidado com a questão nutricional. Então, hoje eu vejo muito a pecuária intensificando e não usando animais mais rústicos e menos produtivos que produzem menos por área. Né? Lógico, em algumas situações isso vai existir, mas a tendência é nós termos animais mais produtivos. E nesse sentido, nós, por exemplo, animais mais produtivos. Vou dar um exemplo. Emprenhar uma novilha zebu com 1 ano de idade. É possível? É possível, mas você só vai conseguir fazer isso usando animais mais produtivos. Animais que geneticamente são selecionados para precocidade sexual, animais que têm uma nutrição diferenciada, para você entregar, por exemplo, 300 quilos com 1 ano de idade. Então, tudo isso aí, a gente está falando de uma pecuária que não é um animal rústico de baixa produtividade, é um animal selecionado e de maior produtividade. Mas, para isso, nós temos que trabalhar com maior oferta de alimentos, um manejo nutricional mais adequado, um manejo reprodutivo mais adequado. Eu enxergo muito a pecuária para esse lado aí. Desculpa, professor, eu estou com um pouquinho... Acordei ontem com um pouquinho de dor de garganta. Não. Tossindo aqui, pessoal, não repara. Tudo bem. Mas vamos lá. Tem 2 coisas que eu tiro daí. O primeiro é que, engraçado, que a gente melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar. Nosso rebanho é muito grande. A nossa pecuária ficou estacionada numa pecuária mais extrativista por muito tempo, né? Que ainda era reserva de valor. Então, tem muito que a gente evoluir. E dentro disso, acho que a gente ainda seleciona a genética muito mal. Acho que só o fato de ter um touro talvez selecionado, provado de catálogo, já ajuda muito. Mas depois acho que tem uma outra etapa, que é você selecionar a fêmea também, né? Mas vamos falar do macho, normalmente, que é o que a gente observa mais. O que é adequado para a sua situação. Então, acho que é muito do que o senhor estava colocando aí. O animal tem o mais produtivo, tem o mais rústico, mas tem a minha fazenda. E tem a minha situação. É para eu trazer o animal adequado para o que eu preciso ali em especial. E a gente olha muito para catálogo, muitas vezes, sem olhar para dentro de casa. Acho que esse é um primeiro ponto que eu tiro dessa sua fala. E o segundo é entrar nesse ponto aí da precocidade sexual, né? Da puberdade precoce, que eu acho que é muito interessante do ponto de vista de a gente identificar animais que têm essa capacidade de trazer precocidade para o rebanho. E aí é o ganho que a fêmea precoce traz, e não pensando em fazer um rebanho inteiro precoce, até porque você vai ter muito problema de distocia, muitas vezes, precisa de um ajuste fino ali, imagino, mas você traz essa capacidade de identificar indivíduos que podem aumentar a manifestação dessa característica na propriedade, né? Seria isso, professor? Exatamente. Bom, falando um pouco em eficiência reprodutiva do rebanho brasileiro, e um dos pontos importantes é a precocidade sexual, né? Então, de uma forma geral, nós temos dois índices zootécnicos mais importantes quando falamos de eficiência reprodutiva. O primeiro é a taxa de prenhez ou a taxa de desmama de bezerro por vaca exposta. Então, esse é um índice muito importante para nós analisarmos dentro de eficiência reprodutiva. E outra é a idade à primeira concepção e a idade ao primeiro parto. Então, aí são 2 pontos que nós precisamos melhorar bastante. Nós já melhoramos muito a aplicação de tecnologia no Brasil, mas a gente ainda precisa melhorar esses 2 pontos. Como
um pouco falando sobre a cadeia de produção, nós temos 3 setores da pecuária: o setor da cria, da recria e da engorda. Se nós pegarmos a evolução tecnológica na recria e na engorda no Brasil, ela foi espetacular, né? Por exemplo, há 20 anos, nós abatíamos mais de 50% dos animais eram abatidos com mais de 36 meses. Hoje, só 10% dos animais. Quer dizer, nós encurtamos o ciclo, né? Encurtamos os ciclos. Isso foi tecnologia usada na recria e na engorda. Mas se nós pegarmos o nosso setor de cria, né, que é o primeiro elo da cadeia de produção, ele ainda tem índices que não são muito bons. Precisamos melhorar. Vamos melhorar com certeza, né? Por exemplo, se nós pegarmos dados do IBGE, acabei de fazer um levantamento agora, com base em 2024, segundo o IBGE, entre vacas e novilhas em reprodução, em idade reprodutiva, nós temos próximo de 100 milhões de animais. Então, novilhas e vacas em idade reprodutiva. E quantos bezerros a gente desmama desses 100 milhões? Em torno de 55 milhões. Então, nós temos muita fêmea a pasto e pouco bezerro desmamado. E aí, para o criador entender, você tem a concepção de uma fêmea, então você faz o diagnóstico de gestação dessa fêmea, com 30 dias, com 60 dias, e você tem a taxa de nascimento. Então, quando a gente fala em desmama, nós estamos falando da gestação e das perdas gestacionais, que é uma coisa um pouco complexa de ser discutida, mas a fêmea no Brasil, ela se torna gestante e 10% não parem. Ela perde a gestação durante a gestação. E entre nascer um bezerro e desmamar, o bezerro nasce e 8% morre. Então, por isso que a gente desmama 55%. Então, ela se torna gestante, ela perde a gestação, ainda ela perde o bezerro pós-nascimento e acaba desmamando muito pouco. Conclusão, temos aí um desafio, né? Temos que usar a tecnologia para aumentar essa taxa de desmame, chegar pelo menos a 70%, 80%. Tem tecnologia para isso, e as melhores fazendas do Brasil já atingiram esse índice de 70%, 80% de bezerro desmamada por fêmea exposta. Bom, vamos lá. Precocidade sexual é outro ponto que a gente precisa melhorar também em termos de números no Brasil. Tem uns trabalhos bem interessantes do pessoal do CPEA, lá do professor Sérgio Desen, professor Tiago, aqui da Exalc, aqui de Jaboticabal, onde eles fizeram um benchmarking de idade a primeiro parto do Brasil, comparando com outros países. E nós temos um dos piores índices, né? Um tempo mais prolongado para o primeiro parto, que está entre 3 anos e meio e 4, em média, para uma fêmea no Brasil trazer o seu primeiro bezerro. Daria, com tecnologia, para baixar isso para 24 meses, como várias fazendas do Brasil já estão fazendo, que é tornar a gestante com 1 ano para parir com 2 anos. Para isso, logicamente, nós estamos aumentando a produtividade e, juntamente com isso, tem que melhorar o manejo como um todo. Qual manejo? Manejo nutricional, mas a genética também, porque nós temos um estudo agora que nós fizemos junto com um grande pecuarista e amigo nosso, o seu William Cury, aonde nós fizemos uma análise, aonde nós pegamos animais com características genéticas ou não para precocidade e avaliamos animais contemporâneos a resposta a um programa reprodutivo com 14 meses de idade. E vimos 2 efeitos, de nutrição e genética. Lógico, nutrição, como esperado, tem um impacto enorme na resposta da fêmea a um programa de sincronização e a gestação dela após o programa reprodutivo. Mas o que nós vimos também é que, estatisticamente, você selecionar animais por precocidade sexual, usando os índices genéticos e genômicos que nós temos hoje, por exemplo, para precocidade sexual aos 14 meses, que hoje já tem essa informação genética nos programas, você faz com que aquela fêmea que tinha a característica genética de precocidade sexual, ela respondeu melhor a um programa de sincronização
ela ovulou mais a um programa de sincronização, ela se tornou mais gestante a um programa de sincronização, e, inclusive, nós avaliamos também características como depósito de gordura subcutânea, que a gordura, a fêmea começa a ciclar, uma novilha, a partir do momento que ela deposita gordura, que a gordura é um órgão endócrino, ela produz um hormônio que chama leptina, que desencadeia todo o processo reprodutivo. Então, só de você selecionar para a genética, você tem novilhas que depositam mais gordura e que tem um útero de diâmetro maior. Nós passamos o ultrassom, medimos o tamanho uterino e elas têm um útero mais desenvolvido. Então, olha, só o criador que escolhe uma genética para produzir as suas novilhas, que tenha uma alta concentração para precocidade sexual dentro da escolha daquele sêmen para que seja utilizado, ele vai ter todas essas vantagens reprodutivas que aumenta a chance daquela fêmea se tornar gestante mais precocemente. E, logicamente, isso se perpetua no rebanho, né? Porque vai nascer uma bezerra, aquela bezerra vai se tornar gestante, a filha dela já carrega essa característica para a precocidade sexual, e com o tempo nós vamos fazer com que esse rebanho tenha característica genética para a precocidade sexual e esses programas de antecipação de concepção sejam mais eficientes. Você falou uma outra questão sobre partos distóxicos, né? Realmente, se você faz uma novilha emprenhar com 1 ano para parir com 2 anos, se você não tomar alguns cuidados, você aumenta a questão dos partos distóxicos. Mas sabemos já como evitar isso. Podemos evitar isso escolhendo touros que geneticamente produzem bezerros com peso ao nascimento menor. Então, por exemplo, nas fêmeas super precoces, inseminadas com 1 ano, nós vamos escolher touros que tenham bezerros que nascem com menor tamanho. Ou seja, eu estou dando uma preferência, estou com um olhar sobre a fêmea. Exato. Para identificar. Programado. Exato, você não consegue ter tudo. Então vamos lá, é sempre uma escolha, né, professor? É sempre uma Nossa, mas vou ter que escolher um peso menor ao nascimento? Que ruim, parece que eu estou perdendo. Nessa categoria. Nessa categoria, para eu identificar a fêmea, né? Exato. Mas quando a gente faz um bezerro que nasce, por exemplo, em vez de 31 quilos com 29 quilos, ao final ele tem um desempenho semelhante. Isso não interfere, mais interfere no parto distóxico, porque a gente sabe que quanto maior o peso do bezerro ao nascimento, mais a chance da fêmea ter um parto distóxico. Então, por exemplo, o criador poderia já selecionar aquela bezerra lá para com 14 meses ficar gestante com genética super precoce. E quando inseminá-la, ter a preocupação de usar touros que não tenham bezerros muito grandes, para evitar parto distóxico. Outra coisa que nós estamos trabalhando bastante também, nós temos um estudo onde a gente mostra a taxa de parto distóxico conforme o sexo do bezerro. A gente sabe que o macho é 2 quilos mais pesado que a fêmea ao nascimento, em média. E, logicamente, ele tem quando nasce macho, você aumenta o risco de parto distóxico. Quando nasce fêmea, você diminui o risco de parto distóxico, principalmente nessa categoria. Uhum. E hoje você poderia usar... Isso seria, desculpa, uns 8 a 10% do peso do animal, mais ou menos. Se a gente pegar uma média entre peso ao nascimento de macho e fêmea, o macho seria uns 10% mais pesado? Sim. 31 quilos versus 29 para Nelore. 30, tá. Daria essa diferença de 2 quilos, tá. 31 versus 29. Bom, aí o que nós podemos fazer para evitar? Uhum. Você pega umas fêmeas super precoces e insemina com semissexado fêmea. 2 coisas positivas. Diminui parto distóxico, porque a fêmea é sempre menor que o macho. E segundo, estamos falando em parto distóxico. Qual é a taxa de parto distóxico? Os estudos que nós fizemos em novilhas super precoces giram em torno de 3 a 4%. Lógico, se você aumenta o peso do bezerro, vai aumentar a chance, né? Então, é um número relativamente aceitável. Lógico, isso aí sem fazer nenhuma seleção. Dá para diminuir isso bastante. Bom, aí usa semissexado. Bom, aí qual que é o relativo problema do semissexado? Quando você sexa um sêmen, você pega o ejaculado de um touro, você tem que passar ele por
para uma máquina que separa o espermatozoide X do espermatozoide Y. Isso causa, logicamente, um estresse ao espermatozoide e faz com que as taxas de inseminação sejam um pouquinho mais baixas. E ainda você depois pega esse sêmen e congela esse sêmen. Quando você congela, você está dando um segundo estresse ao espermatozoide. O que nós estamos fazendo hoje, em estudo, uma parceria com uma empresa, entre a Universidade de São Paulo e uma empresa que chama Sexton Technology, nós estamos tentando viabilizar a utilização do sêmen sexado refrigerado, para evitar um estresse. Então, só teria o estresse da máquina, mas você usa ele refrigerado. Como é que a gente faz isso? Sexa os touros, prepara já as palhetas, coloca numa caixa a temperatura de 15 graus, manda para a fazenda e a fazenda insemina. O que nós estamos tendo de resultado com esse estudo? Nós estamos tendo a mesma taxa de concepção que o sêmen congelado daqueles touros que nós fizemos o estudo. Quer dizer, nós vamos poder usar sêmen, a ideia é viabilizar o produtor, a utilização de sêmen sexado, por exemplo, fêmea, porque olha que interessante, você tem a novilha, é o que se tem de melhor em genética numa fazenda. É o fruto de todo o teu programa de melhoramento genético que está na novilha. Ali estão os melhores genes, os genes considerados do programa de melhoramento de anos e anos de seleção. E se você usar um sexado fêmea, você vai produzir as tuas matrizes das melhores matrizes que você tem, que seriam as novilhas. Então, além de você evitar partos distóxicos, além de você estar inseminando ela com 14 meses, fazendo com que o intervalo geracional diminua, acelere o ganho genético, você está usando ainda um sexado fêmea, na melhor fêmea. E vai produzir tua reposição todinha com o melhor que você tem em termos de genética. Então, esse que é o programa como um todo, que já estamos no 4º ano de estudo e os resultados estão bem interessantes. Bem interessantes. Pode ser que o criador consiga viabilizar a curto prazo a utilização também de semi-sexado fêmea nessas novilhas de 14 meses. Volto a dizer, diminui parto distóxico e acelera muito o ganho genético do programa. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma diferença entre idade ao primeiro parto na raça Angus ou nas raças europeias e nas raças zebuínas, quando a gente olha como um todo, assim? Sim, porque geralmente os animais taurinos, principalmente vamos falar em Angus, que é a realidade, a maior frequência de taurino para corte, é o Angus no mundo todo. Ele já foi selecionado para precocidade sexual sim, há muito tempo. Mais de 50 anos. Quase 200 anos. Quase 200 anos. E o zebu, nós estamos começando relativamente recentemente. Então, nós ainda temos uma precocidade sexual não tão expressa no zebuíno, mas é uma... Na minha pergunta, eu associaria isso à questão da rusticidade também. Sim, porque se você seleciona um animal... Vai ser difícil medir pela idade dos programas de melhoramento, né? Exato. A rusticidade, sempre você seleciona um animal adaptado àquele meio. Como aquele meio oferece pouco alimento, geralmente a novilha cresce devagar porque não tem comida. Então, ela geralmente é tardia, né? Ela não consegue ser precoce e rústica. Então, a rusticidade é um animal que sobrevive num ambiente de baixa nutrição. Então, geralmente, ele tende a ter características de precocidade não tão expressas. Já um animal que está sendo trabalhado num sistema onde você oferece melhor alimentação, você consegue selecionar por essa característica. Bom, mas voltando lá à questão do taurino e do zebuíno, né? Então, de uma forma geral, se você pega, por exemplo, esse estudo que eu acabei de falar desse benchmarking do pessoal do CPEA lá, o professor Sérgio e o professor Tiago, eles verificaram que, por exemplo, se pegar a média do primeiro nascimento, de idade ao primeiro nascimento nos Estados Unidos, no Canadá, que são todos taurinos, né? É de 2 anos, a média é de 2 anos. Então, você vê, eles criam taurino, oferece uma condição satisfatória da alimentação, tem genética para precocidade, elas empreiam com 1 ano e parem com 2 anos, em média, né, de rebanho. Nós ainda estamos próximo a 4 anos, mas nós estamos trabalhando, todo pecuarista trabalhando, para fazer com que diminua essa idade. E um conceito, inclusive econômico,
quanto mais cedo emprenha, mais rápido traz o primeiro bezerro e mais retorno nós temos na pecuária de cria, tá? Então, esse é um conceito. É fácil fazer isso? Não é fácil. Precisa usar tecnologia, precisa usar informação, precisa usar manejo nutricional, manejo genético, manejo sanitário. Por que manejo sanitário? Quanto mais jovem uma fêmea emprenha, o sistema imunológico dela ainda não está muito ativo. Então, ela tende a ser mais susceptível a perdas gestacionais. Então, você tem que entrar com programas de vacinação contra doenças reprodutivas. Quanto mais jovem um animal, menos exposto aquele animal foi a enfermidades. O sistema imunológico não está muito ativo. Então, se não vacinar, as perdas vão lá para cima. Então, é um animal mais sensível, lógico, né? Você está exigindo mais dele, você vai ter que oferecer mais. Então, é esse que é o desafio. Mas, do ponto de vista econômico, nós estamos fazendo análises econômicas também entre um sistema de cria onde pare com 4 anos, pare com 3 anos ou pare com 2 anos. E, economicamente, ao produtor, mesmo ele gastando mais, que ele tem que gastar mais para emprenhar mais cedo, ele tem retornos econômicos bem interessantes aí para fazer com a novilha emprenhe antes, né, e pare antes dentro do sistema produtivo. Então, eu acredito muito, hoje no Brasil, eu já até fizemos uma análise, quantos por cento das fêmeas no Brasil são inseminadas com 1 ano de idade? Nós não chegamos a 5%. Tem ainda 95% que é com 2 anos ou com 3 anos. Estamos em 5%. Mas não tenho nenhuma dúvida que isso está aumentando a cada ano. Então, era 1%, estamos em 5%. Então, 5% do pecuarista já insemina com uma novilha zebu com 1 ano de idade. Tá? Então, mas com tendência disso aumentar bastante, porque hoje é um foco de estudo, é um foco de análise pelo pecuarista, né, de reduzir essa idade, porque ele está percebendo que isso aí também pode trazer inúmeros ganhos ao sistema como um todo. A gente está começando a discutir, eu diria começando, né, de forma mais ampla, a debater a fêmea, porque muito tempo se debateu o macho. Exato. Ou seja, eu estou fazendo inseminação, vou lá, seleciono o touro e é o que basta. Eu acho que a gente ficou muito tempo nisso. E agora nós estamos, claro, conforme a exigência de retorno econômico da atividade, né, a quebra de margens no tempo, eu preciso me voltar para outras coisas que são importantíssimas. Então, a outra metade da equação aí, ela está agora em cima da fêmea. A gente está olhando mais para ela, né, entendendo aí que temos que ter bons animais na fazenda também, e identificá-los. Concordo plenamente, né? Eu sempre trabalhei mais com a parte da eficiência reprodutiva da fêmea, mas sempre foi muito negligenciada no tempo, né? E eu percebo dessa forma também que hoje a importância que está se dando, né, para a eficiência reprodutiva e da cria também, né? A cria geralmente, volto a dizer, o pecuarista sempre deu muito mais importante para a recria e engorda do que para a cria. Mas agora a cria é o primeiro elo da cadeia. E ela é importante, e tem os ciclos da pecuária, né? E nós estamos vendo agora, por exemplo, que nós tivemos em 2021 valores extremamente altos, né? Retenção de matrizes, e agora entramos num ciclo onde nós estamos abatendo bastante matrizes. Inclusive, em 2025 agora continua, né? Quase 50% dos abates são de fêmeas. Aliás, março registrou pela primeira vez na história um abate de fêmeas superior ao abate macho. Então, isso já projeta que nós vamos ter menos bezerros futuramente, né? Então, são os ciclos da pecuária, né? Então, você vê a importância de se investir agora na cria, porque nós vamos ter provavelmente uma valorização do bezerro, né? Porque nós vamos abatendo tantas fêmeas assim, nós vamos ter uma redução de oferta de bezerros a curto e médio prazo. E, lógico, isso é o ciclo da pecuária. Então, a gente fala que o pecuarista geralmente tem que investir na cria, né? Quando nós estamos na fase de baixa, que depois os ciclos são longos, né? Então, vai emprenhar esse ano, vai parir o ano que vem, vai desmamar. Geralmente, entre emprenhar e desmamar, quase 2 anos, 18 meses, quase 2 anos. Então, você investe hoje para colher daqui 2 anos, né? Então, quem sabe é uma hora boa de se investir
em bezerros agora, porque provavelmente deva melhorar os preços, né? Eu falo que o maior prejuízo, ou o prejuízo mais duradouro, fica com o criador. Porque pelos gargalos biológicos, que às vezes a gente não consegue transpor, então o tempo de prenhez, né, o intervalo entre partos, que a gente busca 12 meses, mas acho que no Brasil a média é 17 meses. 17 meses. Algo assim. E dentro disso, quando a gente erra, ou na escolha da genética, ou na hora de investir, ou quando o mercado cai, claro, além de a gente ficar desanimado, falta caixa muitas vezes para investir. A gente acaba proliferando essa falta de investimento por alguns anos, né? Porque o ciclo da cria ele é longo. É longo, é longo. Então, de fato, a gente precisa buscar aí uma estratégia para conseguir manter os investimentos em genética nesses períodos mais desafiadores economicamente falando, porque eles estão sempre aí, né? Eles vêm de tempos em tempos dentro do ciclo. Exato. É o pecuarista pensar em genética e em quantidade, né? Quantidade por matriz e um bezerro de qualidade genética. São os 2 pontos importantes. Quantas matrizes entre novilhas e vacas tem na propriedade e quantos bezerros foram desmamados, em quantidade e em qualidade. E a gente está falando também, hoje em dia, um pouco mais de equilíbrio entre o bezerro e a fêmea, né, e a vaca. Porque a gente está tentando também sair de vacas grandes que produzem bezerros pequenos. Então tem essa busca também na adequação de eficiência, né? Exato. Não só fazer um bezerro por ano, mas um bezerro equilibrado. Quantos quilos de bezerro você produz por peso da matriz, né? Então, esse é um outro índice muito importante para ser analisado. Professor, agora, dentro das perdas pré-parto, existe algum, dentro dos estudos, é difícil muitas vezes identificar a causa, mas existe algum fator prevalente que favorece as perdas pré-parto? 2 coisas são muito importantes em perdas pré-partos, né? A questão nutricional, né? Nós temos inclusive estudos, publicamos estudos. Quando você tem uma variação, você pega uma fêmea que já está gestante, se você tem uma variação muito grande de condição corporal devido à oferta nutricional, você aumenta bastante a perda de gestação. Então, e aí, às vezes, o pecuarista, ele se preocupa em ter uma boa estação de monta e uma boa prenhez. Depois que ela se tornou gestante, às vezes coloca um pasto que não é de muito boa qualidade, ele já está prenha, né? Ele acha que não precisaria de tanta atenção. E aí, se realmente ela perder muita condição corporal, tiver problema nutricional, aumenta essa taxa de perda. Segundo, é a questão sanitária, né? Então, nós temos um país tropical, nós temos um desafio sanitário bastante grande. Então, as enfermidades reprodutivas acabam provocando bastante perdas também. Então, como é que a gente tem que controlar, por exemplo, brucelose, leptospirose, das doenças virais, IBR, BVD, elas têm que ser controladas e nós temos hoje a ferramenta da vacinação, né? Então, hoje ainda se usa pouco a vacina, né? E nós temos alguns estudos que, proporcionalmente ao tamanho do rebanho, o pecuarista ainda usa muito pouco a ferramenta da vacina reprodutiva. Mas tem vários estudos do nosso grupo, de outros grupos de pesquisa, que quando a gente analisa tudo isso, vacina e vê a perda. Vacina ou não vacina e vê a perda. E quando a gente vacina, estatisticamente, né, todos os dados mostram que você reduz drasticamente a quantidade de perdas gestacionais. Então, resumidamente, 2 problemas. A questão da nutrição, evitar com que a vaca durante a gestação tenha restrições alimentares severas, e a questão da sanidade, controlando e vacinando para aumentar a imunidade e evitar a perda gestacional. Idade da fêmea também seria um fator? Certeza. Vários estudos nós fizemos, quanto mais jovem, maior a perda. Maior a perda. Quanto mais jovem, maior a perda. Principalmente, a categoria que mais perde é a novilha de 14 meses, lá que nós estávamos conversando. E vacas mais velhas? Não, elas tendem a perder menos. Olha só. Tendem a perder menos. Então, as vacas, por quê? Porque o útero já está desenvolvido, é um animal já adulto, a exigência nutricional é menor. Uma coisa importante para o pecuarista também entender é que a novilha, ela emprenha, pare com 1 ano, pare com 2 anos e depois pare com 3 anos. E até 3 anos ela está ganhando peso.
Por que eu estou comentando isso? Que a exigência nutricional das categorias jovens é maior. Porque ela ainda está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo. A vaca adulta, ela já atingiu o peso adulto, então ela precisa emprenhar e produzir leite. As jovens precisam emprenhar, produzir leite, precisa crescer. Então a exigência nutricional é maior. Então o desafio é maior, elas tendem a perder mais. Então a vaca mais errada, que está começando a querer sair da sua vida reprodutiva, ela perde em prenhez e não necessariamente em perdas pré-parto. A gente poderia dizer vaca, isso. Provavelmente você está falando da vaca Isso, bem adulta. Isso. A vaca muito velha, sim. Mas como a gente mantém uma vaca hoje na pecuária moderna até 5, 6 partos, até essa fase aí ela tem inclusive uma eficiência reprodutiva, uma perda menor. Então acima de 7, assim, poderia ter perdas pré-parto. Lá na frente, sim, isso. poderia ser. Eu estou pensando nisso porque eu vejo algumas vezes muita gente querendo manter também, vou dar mais uma chance. Então, e aí entrar num outro lado da questão. Geneticamente falando, os bons animais são os animais jovens, né? Então, se você quer evoluir geneticamente, você tende a substituir um animal que já está há bastante tempo no rebanho por um animal jovem que é onde você está apostando, né? Fazendo um programa onde está o componente genético do animal jovem, se o teu programa realmente é efetivo, o animal jovem é muito melhor que o animal velho, né? Qualidade dos oócitos, variabilidade genética, né? Qualidade genética, o componente genético de seleção do jovem. Então, a tendência é você não manter animais muito, muito velhos no seu rebanho e substituir um animal velho por um animal jovem. Então, o animal jovem, por essas características do desafio do crescimento, você tem que tomar uma atenção especial em termos do manejo nutricional. Mas, geneticamente falando, ele é o melhor animal que você tem. E o animal adulto, geralmente, uma vaca adulta, às vezes o criador tem até dificuldade de descartar, porque ela emprenha todo ano. Isso, exato. Por que ela emprenha todo ano? Porque, primeiro, que ela já passou por um processo de fertilidade, porque senão ela já teria sido eliminada. Segundo, que a exigência nutricional dela é muito baixa, perto das categorias mais jovens. Então, ela se mantém gestante toda a estação de monta. E é muito procurado. Às vezes tem dificuldade de descartar ela, porque ela está sempre prenha. Está sempre prenha. Interessante. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que vem em linha com essa disparada aí dos últimos tempos, né? Que é a incidência ou aumento da utilização da transferência de embrião, que eu acho que acelerou demais os programas genéticos por aí e permitiu uma exploração maior dos bons animais. Excelente pergunta. E aí a outra biotecnologia, né? Das biotecnologias da reprodução que a gente usa no mundo, a mais utilizada no mundo todo é a inseminação artificial, é a número 1. Depois vem a transferência de embrião. Transferência de embrião também é muito utilizada no mundo todo, né? Alguns números para a gente discutir. O Brasil também evoluiu muito na aplicação da transferência de embrião. Nós tínhamos 50 mil embriões transferidos em 2000, 50 mil por ano, e chegamos a 1,2 milhões. Nós aumentamos 24 vezes a utilização de embriões anualmente no rebanho brasileiro. Então, 24 vezes nesse período é espetacular, é um ganho muito, muito forte, muito evidente. Mas a gente vai continuar aumentando. E se nós pegarmos números internacionais, eu tive a felicidade de ser presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Embrião há alguns anos no Brasil, onde a gente analisava mercado, né? Então, se você pegar o mundo, a SBTE, né, que é a Sociedade, ela faz umas análises bem interessantes, onde se você pegar a produção mundial, nós somos o segundo maior produtor hoje, os Estados Unidos o primeiro, e Brasil o segundo. Só que pela intensidade de utilização, pelo tamanho do rebanho, aí de segundo nós caímos para 15º. Então, só para o produtor entender que provavelmente, se nós pegarmos o cenário mundial, nós vamos ainda usar bem mais a transferência de embrião para chegarmos a níveis internacionais. Então, o rebanho é muito grande, por isso, quando a gente divide pelo rebanho, a intensidade de utilização acaba caindo. Mas tudo bem,
Já aumentamos 24 vezes, estamos continuando a aumentar. E por que que eu acredito que nós vamos aumentar mais ainda? Por 2 motivos. Primeiro, que do mesmo jeito que foi desenvolvido a IATF, foi desenvolvido a TETF. O que é a TETF? Hoje a gente pega uma receptora de embrião, que era o grande gargalo da transferência de embrião, era você ter uma receptora na mesma fase do ciclo estral que está o embrião no desenvolvimento embrionário. Então, você tem que transferir um embrião que está numa fase de desenvolvimento, que geralmente é 7 dias de vida, num útero de uma receptora que esteja no dia 7 do ciclo. Então, fazer essa sincronização, antigamente, né, eu passei por tudo isso, a gente tinha que olhar o cio. Aplicava Era tudo mato aqui. aplicava prostaglandina, olhava o cio e só podia transferir nas que manifestavam cio e ainda naquela fase. E nós tínhamos também cio que não eram tão bem sincronizados assim. Hoje, facilitou demais. Com a IATF, desculpa. TETF. Sim, aí no caso fica TETF, né? Você junta os dois. Transferência de embriões em tempo fixo. Transferência de embriões. Então você sincroniza as receptoras. Com uma facilidade enorme. Então você pega, por exemplo, 100 receptoras, você sincroniza em torno de 80, 85, tem um bom corpo lúteo na fase do ciclo, você vai e transfere o embrião com muita facilidade. Então, e o legal é que além de você facilitar o manejo reprodutivo, aumenta a eficiência. Você aumenta a eficiência absurdamente. 2 coisas. Bom, isso é um. Segundo, foi a forma de produção de embriões. Nós produzíamos embriões em vivo. Em vivo, no pessoal mais antigo, que hoje praticamente não se usa mais, a gente tinha que aplicar FSH na doadora, aplicava 8 tratamentos de FSH para os folículos crescerem, para ter múltiplas ovulações. Aí nós tínhamos que inseminar essa doadora e 7 dias depois fazia um flushing do útero para remoção dos embriões. Então essa tecnologia, ela não é mais praticamente usada no Brasil e foi substituída pela produção in vitro de embriões. Então o que se faz hoje? Você colhe o óvulo da doadora, leva o óvulo, matura ele, leva ele para o laboratório, fertiliza no laboratório, desenvolve o embrião até 7 dias no laboratório e transfere na receptora. E esse processo ele é muito mais eficiente, muito mais econômico e eficiente, que fez com que o criador tivesse hoje uma possibilidade de produzir uma grande quantidade de embriões das matrizes com facilidade, associado a TETF, que é a receptora. Você programa para que ela receba aquele embrião ou fresco ou congelado naquele dia, você hoje viabiliza esses programas aí com bastante facilidade. Então, por isso que cresceu 24 vezes aí nos últimos 20 e poucos anos. Então, é um crescimento espetacular. E aí nós aumentamos a intensidade de seleção genética do rebanho. Porque quando a gente usa o sêmen, nós estamos selecionando pela via paterna. Quando a gente produz o embrião, nós estamos colocando a fêmea via materna e paterna, porque a gente vai usar, logicamente, o sêmen de um reprodutor de alto valor genético. E segundo, sêmen sexado, como eu comentei anteriormente, que tem dificuldades, às vezes, de você introduzir num programa de inseminação, na produção de embriões in vitro, ele funciona muito bem, muito bem. Então, você além de produzir o embrião, você usa sêmen sexado e produz do sexo que você quiser, o macho ou fêmea. Então, veja, ó, facilitou o processo, a receptora facilitou bastante o processo, você usa sêmen sexado e você aumenta muito a eficiência do seu programa de transferência de embrião. Então, de genética, lógico, usando a transferência de embrião. Então, isso aí realmente eu acredito que vai crescer muito ainda no Brasil. Apesar de a gente já transferir 1,2 milhões de embriões por ano, eu enxergo esse aumento aí nos próximos anos com bastante intensidade. E quando a gente vai fazer a implantação desses embriões, qual que é o desafio ali? Tem alguma taxa de perda maior? Eu imagino que sim, mas que pela aceleração do processo aquilo compense. Exato. Como o embrião hoje, como eu comentei, ele é produzido no laboratório, a gente não conseguiu, isso está melhorando, cada ano melhora, mas nós não conseguimos ainda oferecer para o embrião uma condição semelhante ao que ele teria dentro do útero. Então, o embrião in vitro, ele perde um pouco mais.
ele emprenha também um pouco menos e perde um pouco mais. Mas como sua eficiência é muito maior, o próprio mercado já definiu como a tecnologia mais apropriada para ser utilizada. Mas se pegarmos aquele embrião em vivo que eu falei que a gente usava antigamente, como ele era feito, o embrião desenvolvia tudo dentro do útero da vaca, ele tem uma melhor qualidade e perde menos. O in vitro tem uma qualidade um pouquinho menor e perde um pouco mais, mas nada que inviabilize, tanto é que o mercado já definiu que é a forma mais adequada de produção Fora de o ganho embrião. genético, que para você chegar lá, você tem que ter um nível de gestão reprodutiva ali, identificação de indicadores e aplicação muito maior. Exato. Mas tudo isso, concordo. Sabia que esses pacotes tecnológicos já estão muito bem desenvolvidos, né? São cheios de detalhes, mas hoje tem empresas que oferecem serviços de alta qualidade, né? Técnicos extremamente qualificados para oferecer um serviço ao produtor com eficiência e qualidade. Então, lógico, existem todas as variações, né? De técnicas, de conhecimento que tem que estar muito bem controladas para ter uma eficiência, mas a boa informação, mesmo falarmos de para a aplicação de todas essas tecnologias, nós fazemos várias análises de mercado, né? Por exemplo, IATF. Lembra dos 25 milhões de vacas sincronizadas por ano no Brasil? Imagina a dificuldade operacional de nós realizarmos 25 milhões de sincronizações. Você tem que sincronizar, tem que seminar, tem que checar por ultrassom, tem que ver se está prenha, tem vazia. E nós estimamos que em torno de 7.000 veterinários especialistas oferecem serviço por ano aos produtores. Então, nós temos uma rede de especialistas no campo que oferecem serviço ao produtor para IATF. E da mesma forma para transferência de embriões. Para transferência de embriões hoje existem inúmeros laboratórios espalhados por todo o Brasil que produzem os embriões e tem uma equipe de veterinários especialistas tanto para aspirar as doadoras como para transferir nas receptoras e oferecem esse serviço também de alta qualidade ao produtor. Nossa, e aí o senhor entrou numa questão que eu fico pensando sobre mão de obra, especialização de mão de obra. Tem uma coisa muito legal sobre o senhor em específico que eu coloquei no começo do episódio, que é, eu acho muito bacana quem tem essa persistência e essa paixão pelo que faz, porque não é todo dia fácil, não é todo dia que a gente ama, mas por algum motivo a gente faz sempre a mesma coisa e chega num nível de especialização que é muito produtivo, muito profícuo para aquele setor, né? Então o senhor é uma grande referência. E eu pessoalmente sinto uma dificuldade grande de persistência das gerações mais novas. O senhor está lidando diretamente com os alunos e acho que tudo hoje em dia é muito rápido, construído de forma muito rápida, e eu sinto que talvez a gente tenha uma dificuldade hoje de encontrar mão de obra especializada para poder aplicar toda essa tecnologia de forma adequada. Concordo plenamente, né? Tá vendo uma mudança de comportamento das novas gerações, né? Mesmo eu estamos dando aula aí já há mais de 30 anos, né? A gente percebe que o interesse dos alunos hoje pela nossa área de produção pecuária tem diminuído, né? No começo, 70% dos alunos tinham interesse. Hoje, o interesse diminuiu, próximo de 10%. Mas eu vejo isso como uns ciclos, né? São ciclos, a geração... Hoje as pessoas são muito urbanas, né? Antigamente, há mais de 30 anos, todo mundo tinha uma relação mais próxima com a terra, com as propriedades. Hoje as pessoas nasceram na cidade. Então, eu acho que muito se vem daí, né? Pela falta de conhecimento de como funciona o sistema de produção pecuário brasileiro, porque são urbanos. Mas eu enxergo muito isso também como nós vamos aumentar a demanda por profissionais, né? Então, nós vamos começar a ter um ciclo de aumento de demanda, onde a nossa cadeia de produção vai começar a procurar especialistas de alta eficiência, que tenham resultado, que tenham um custo-benefício satisfatório, e essas pessoas vendendo um pacote tecnológico, onde eles vão ser bem remunerados e o pecuarista também vai ter um retorno econômico, vai
voltar ao interesse, né, de pessoas de trabalharem mais no nosso setor. Então, eu acho que tudo isso é ciclo, é oportunidade, né? A mesma coisa dos ciclos de valor de bezerro, tem hora que você abate fêmea, tem hora que você segura a fêmea. Eu acho que profissionalmente também tem maior oferta, menor oferta, de acordo com os pacotes tecnológicos, a remuneração. Mas eu acho que a informação importante é que hoje já tem pessoas qualificadas. Lembra que eu comentei dos 7 mil especialistas, mas isso para nós inseminarmos 20% do rebanho. Se nós formos inseminar 40% do rebanho, que ainda nós precisamos de mais 7 mil pessoas no campo. Então, eu concordo com você, estimular com que essas pessoas, né, se qualifiquem, ofereçam um serviço, é um desafio nosso, né? Nós vamos ter que pensar como fazer isso para que as pessoas se interessem em oferecer um serviço de qualidade ao produtor, né? E que o mercado consiga absorver esses profissionais, tendo uma remuneração satisfatória para que estimule eles a se qualificarem, oferecerem o serviço, e que, logicamente, o pecuarista ganhe dinheiro com isso, né? Porque, no final, a cadeia precisa ganhar com a aplicação de tecnologia. Não existe tecnologia que seja sustentável no tempo se ela não traz valor, né? Não gere valor. Então, o mercado vai mostrar onde está o equilíbrio. Vai mostrar, e é o que a gente sempre tenta discutir, né? Toda vez que a gente vai desenvolver uma tecnologia para o setor, a gente pensa, logicamente, se ela vai gerar ou não valor e se ela vai ter sustentabilidade no tempo. Não é muito fácil fazer isso, mas é possível, né? E, professor, quando a gente olha, é claro que o Brasil, como o senhor estava falando, principalmente a idade ao primeiro parto, né, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, ou com o Canadá, a gente tem uma defasagem grande, mas nós temos grandes propriedades hoje, grandes iniciativas. Se a gente olhar esses modelos, né, essas fazendas que estão no topo ali, o senhor acha que nós estamos a par com esses países mais desenvolvidos e o que eles têm de melhor ali também? Boa pergunta. Eu acho que aí, em forma de referência, vejo o quanto que nós podemos melhorar ainda a nossa pecuária, e nós vamos melhorar. Então, vamos pegar Estados Unidos. Os americanos são os maiores produtores, tanto de carne quanto de leite, no mundo hoje, né? Então, são referências ainda para a nossa pecuária. Tudo bem, um sistema de produção diferente do nosso, mas a gente pode pegar informações para ver o nosso potencial, onde nós podemos chegar. Então, os americanos hoje, como você sabe, né, nosso rebanho é mais de 200 milhões de animais e os americanos estão com 89 milhões de bovinos. Então, eles têm um rebanho 40% do nosso em tamanho, né? Então, é menos da metade do nosso rebanho. Eles produzem 12 milhões de toneladas de carne e nós estamos chegando agora a 11 milhões de toneladas de carne. Então, com um rebanho menos da metade do nosso, eles produzem mais carne que nós produzimos. Então, quer dizer, ver o nosso potencial, onde nós podemos chegar, né? Então, nós temos ainda possibilidades de evoluir bastante. Idade, a primeira concepção, o primeiro parto das novilhas, em torno de 2 anos. Nós estamos entre 3 e 4 anos. Quer dizer, mostra que nós podemos diminuir e chegarmos a ter uma média aí, não a médio prazo, longo prazo, mas tudo bem, porque não é fácil emprenhar uma novilha zebu, principalmente 80% do nosso rebanho é zebu ou cruza zebu. E eles são tudo taurinos, que o animal já é mais precoce. Mas tudo bem, mostra onde nós podemos chegar. E está sendo feito um esforço muito grande da parte da ciência e da tecnologia para desenvolver a possibilidade de emprenhar com 1 ano. Nós já temos uma evolução bastante grande no conhecimento para a realidade brasileira para emprenhar com 1 ano, para parir com 2 anos. Então, isso com o tempo eu acredito que vai acontecer. E outra coisa, os americanos, eles têm 40 milhões de fêmeas, né? 9 milhões de leite e 31 milhões de corte. E eles produzem 80% de bezerro por fêmea em idade reprodutiva. Lembra que nós produzimos próximo de 55% de bezerro. Então, é outro gargalo da nossa pecuária. O que nós temos para aprender para produzir mais bezerros por fêmea em idade reprodutiva?
E é o que nós estamos tentando fazer, né? Fazer com que a eficiência reprodutiva da nossa pecuária seja maior. Isso para corte. Para leite, os americanos têm 9 milhões de vacas em lactação, o Brasil tem 16 milhões de vacas em lactação. Eles produzem 90 bilhões de litros de leite por ano e a gente produz 35 bilhões de litros. Temos muito a aprender ainda, logicamente, lá um clima diferente, um sistema diferente, mas olha o nosso potencial, né, de produção, tanto de carne quanto de leite. E é o que vai acontecer. O Brasil vai produzir muito mais carne e muito mais leite com as condições que nós temos. Basta o produtor começar a ajustar os pacotes tecnológicos, né? Usar mais tecnologia para produzir mais e ser mais eficiente, né? E a boa informação que o Brasil hoje cresceu muito, né? O desenvolvimento científico e tecnológico, o desenvolvimento de manejos adequados para a realidade tropical, né? Então, se nós pegarmos as fazendas de ponta no Brasil, elas têm médias muito parecidas com os americanos, né? Mas como o rebanho é muito grande, aí você joga a média geral do rebanho, ela ainda é baixa. Então, o que nós temos que fazer com que mais produtores utilizem tecnologia para que a pecuária seja cada vez mais eficiente. E a gente também passou por um processo econômico de transformação da pecuária que acho que foi um pouco diferente, né? A gente saiu da pecuária como uma reserva de valor. Exato. Durante o período hiperinflacionário, você precisava fazer dinheiro, capitalizar, era só vender um pouco de gado. Exato. Trazia dinheiro, continuava, né? Aí a vaca se reproduzia ali da maneira que desse e você estava com aquele estoque. Exato. Mas hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente precisa produzir arrobas, então a pressão é outra. Isso obrigou a gente a pressão da agricultura também. A pressão da agricultura, perfeito. Que está vindo, né? Perfeito. Então, hoje, se não é eficiente, você acaba sendo substituído por outra opção mais eficiente, né? Perfeito. Então, a pecuária que vai sobreviver é a pecuária de alta eficiência por hectare, porque senão as outras opções são melhores do que a pecuária. Então, vai ocorrer uma substituição. E nós estamos aqui falando de tecnologia reprodutiva, obviamente tem a incidência aí de hormônios para a gente poder sincronizar, etc. E aí eu queria falar sobre a questão do estradiol, né, que acho que saiu um pouco aí das manchetes, mas permanece. Como que o senhor me conta essa história aí? Bom, isso nós estamos bastante envolvidos, né? Inclusive nós estamos desenvolvendo agora uma tese na USP para, mais uma vez, mostrar que não tem problema nenhum. Nós estamos tratando os animais com essas doses fisiológicas, né? A gente aplica estradiol em doses fisiológicas para que a vaca tenha condição de se tornar gestante. Que isso é um conceito muito importante. Quando a gente trabalha com tratamentos hormonais, a gente nunca pode trabalhar com excessos, nem com pouco e nem com muito. A gente tem que estudar. Não funciona, né? Senão não funciona. A gente tem que estudar qual é a dose fisiológica. Então, a gente fez, com o tempo, né, todos os estudos que nós fizemos e outros grupos de pesquisa fizeram, foi tentar ajustar a dose do tratamento a uma dose fisiológica. E, por exemplo, resíduo em carne, resíduo em leite, não existe. A dose fisiológica é tão baixa que os resíduos são totalmente insignificantes para a saúde, tanto do animal quanto para a saúde humana. Então, não tem problema algum. Então, a mensagem é, nós estamos trabalhando com doses fisiológicas, com hormônios bioidênticos ao hormônio produzido pelo próprio animal, se estivesse, por exemplo, manifestando o cio, e que não tem problema nenhum para a saúde. Esse é um conceito muito importante para que todo mundo que utilize ficar muito tranquilo que não está acontecendo nenhum problema com a saúde do animal e nem com a saúde humana. Agora, existe um conceito da sociedade, né, que a palavra hormônio não é muito bem vista, né? Então, por não conhecer a informação técnica e científica, a reação sempre é contrária, né? Então, vai aplicar estrógeno, o pessoal tem uma reação negativa, mas por desconhecimento. E quando a gente utiliza, inclusive, estrógeno, nós temos a possibilidade de fazer com uma vaca que esteja em anéstro se tornar gestante. Então, uma questão muito importante que nós estamos defendendo muito a permanência do tratamento, primeiro que não tem problema nenhum, é que ele traz vantagens muito, muito positivas, principalmente para a pecuária brasileira, onde a vaca demora para manifestar o cio.
Então, quando você faz o tratamento, a suplementação com estrógeno em doses fisiológicas, você antecipa a possibilidade dela se tornar gestante mais precocemente. Isso, em termos de eficiência reprodutiva, como nós já discutimos, é muito, muito importante. Então, de uma forma geral, não tem problema nenhum, é um problema mais de desconhecimento, às vezes um problema mais comercial também. Barreiras comerciais, né? Porque tem um probleminha. A Europa, por desconhecimento, e é que historicamente o estrógeno era muito usado para engordar boi. Em doses, não em doses fisiológicas, em doses como um anabolizante. Era usado para engordar boi há vários anos. Então a Europa proibiu. Favorece a deposição de gordura ali, né? Aumenta metabolismo, né? Aumenta ganho de peso. Então, porque é um hormônio esteroide, né? Então é a mesma coisa que se usa em academias, às vezes de uma forma errada, né? Para aumento de massa muscular, de quem faz. É a mesma coisa, se usava para engorda. E a Europa proibiu a utilização de estrógeno, não por questão reprodutiva, sim pela engorda dos animais. E o pecuarista da Europa não pode usar estrógeno. Então ele fala assim: o meu concorrente lá no Brasil usa estrógeno e aumenta a eficiência reprodutiva. Eu não posso usar aqui. Então existe uma pressão também do produtor lá de que proíba aqui para que seja... É um desvio de finalidade, porque lá era para fins de terminação de gado. Não, aqui para e eles proibiram tudo, né? Proibiram tudo. Aí você sabe que o Brasil não pode também usar esteroides para confinamento. Promotor de crescimento. Agora, como é estranho, né? Nos Estados Unidos pode. Então você vê como as questões... E nos Estados Unidos não se usa para reprodução, mas se usa para confinamento. Então você veja que no mundo todo existem essas contradições, muito devido à desinformação e devido a barreiras comerciais, né? E normalmente esse argumento vem quando eu escuto de pessoas, não de países, né? Já escutei, sei lá, artistas falando isso. Não usa hormônio no Brasil. Como não? Você usa hormônio reprodutivo? Gente, mas assim... tem fins completamente opostos. E, normalmente, esses argumentos vêm de quem fala, por exemplo, que a pecuária ocupa muito espaço. Fala, então, se ocupar menos espaço, você precisa ter mais eficiência reprodutiva. Então, não dá para ter... Dá para ter tudo, assim, tudo. Esse hormônio é ecológico, é sustentável. Mas, realmente, você sabia, por exemplo, o BST é um hormônio que aumenta a produção de leite em vacas em 4 litros por dia. E, logicamente, aumenta a produção da lactação como um todo. E o BST... nos Estados Unidos, ele não é proibido, ele pode ser usado. Mas começou um movimento de não se beber leite de vacas que recebem BST. O BST é a molécula mais estudada no mundo para utilização em animais. Não tem nenhum problema ligado à saúde humana, ele só aumenta a eficiência de produção de leite da vaca. Você não tem relatos de... Não, já foi estudado, é uma molécula que foi estudada já há mais de 40 anos. Mas começou uma onda lá nos Estados Unidos do consumidor, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do estrógeno, você comentou aí, por desconhecimento, uma cooperativa americana colocou, meu leite é BST free, aí ninguém sabia o que era pronto. BST, aí foram ver, o que é BST? Não, é um hormônio que dá para a vaca ela produzir. Aí, quando a dona de casa ia comprar o leite, ela só comprava o que estava escrito BST free. O que aconteceu? As cooperativas, fazendas que usavam BST, que é um hormônio que aumenta a produção sem aumentar muito as exigências do animal, quer dizer, do ponto de vista ecológico, é um hormônio excepcional, porque você produz mais com menos recursos naturais, foi proibido por causa do consumidor. Você vê, por isso que é importante a gente estar discutindo a questão do estrógeno. E eu reforço, não tem nenhum problema utilizar o estrógeno em dose fisiológica. Sabia que quando a gente aplica para a reprodução, em 2, 3 dias ele já foi 100% metabolizado. Primeiro que ele tem uma curva fisiológica e segundo que ele é metabolizado rapidamente. E uma vaca que você está usando ela para reprodução, ela não vai para o abate. Isso, exatamente, esse é o ponto. Ela não vai para o abate. Esse é o principal ponto, eu acho. Imagina o nível de resíduo, porque você não vai utilizar o hormônio se esse animal for para o abate. Não tem resíduo, 2, 3 dias ele já é metabolizado. E aí você vai primeiro ver se a vaca ficou gestante ou não, depois que você vai direcionar essa vaca para o abate. E já foi mais do que metabolizado. Primeiro que é fisiológico, está na dose fisiológica. É a mesma coisa que a própria vaca estaria produzindo se não fosse
se não fosse, se ela tivesse em cio. E segundo, que lá na frente não existe resíduo nenhum. E uma outra coisa, só para a gente fixar. Se nós pegarmos a espécie humana e bovina, uma mulher, quando está ovulando, ela tem concentrações de estrógeno próximo de 500 picogramas. É fisiológico. Então, a mulher produz, como a fêmea, ela está ovulando, ela produz um folículo que produz estrógeno, 500 picogramas. Uma vaca em cio, ela produz próximo de 20 a 30 picogramas. Quando a gente usa estrógeno para a reprodução, nós estamos criando também 20 a 30 picogramas de curva desse hormônio. Então, a sensibilidade humana ao estrógeno, ela é muito maior fisiologicamente falando. Então, esse pouquinho de estrógeno que tem aqui, ele é tão pouco, que não tem problema nenhum para o consumo humano, porque fisiologicamente o ser humano trabalha com níveis muito maiores de estrógeno. Olha, e fazendo um paralelo, eu acho que tudo que se associa ao alimento choca em demasia. Porque acho que as pessoas vêm com uma concepção de uma ganância desenfreada para a produção acontecer sob quaisquer condições. Mas se a gente parar para pensar, é tão comum o uso do anticoncepcional, por exemplo, na mulher, desde o início da puberdade, os 12, 13, 15 anos, né? Durante anos, décadas a fio, e é um uso direto. Um uso direto que muitas vezes mascara doenças reprodutivas. E a base de estradiol. Exatamente. A base de estradiol diretamente ingerido, diretamente atuante. E quando a gente faz uma comparação com possível resíduo na carne de uma fêmea batida, sentido. Não faz sentido nenhum, algum. Né? A gente devia estar muito mais preocupado, por exemplo, com algum tipo de hormônio sintético, ou esse uso extremamente prolongado, né, que acontece muitas vezes em meninas de uma forma muito precoce. Acho que são coisas que a gente, por desconhecimento, como o senhor falou, acabam tomando proporções absurdas. Por isso a importância de estar sempre discutindo esses pontos, né? Sempre levando em consideração o que tem de informação científica, tecnológica sobre o assunto. Né? Até porque isso acaba virando política. Então, nós fomos interditados, né, suspensos de exportar no ano passado por conta dessa regulamentação. Em vistas de um mau entendimento de como funciona o processo. E a gente fica muito preocupado, por exemplo, se porventura vier uma proibição da utilização, nós vamos ter muita dificuldade em manter alta eficiência dos nossos programas de sincronização. Essa é uma briga que eu acho que a gente precisa comprar mesmo. Tanto para a IATF, quanto lembra da TETF, que é a base da transferência de embrião, todas elas nós... Fisiologicamente falando, tecnicamente falando, a gente usa estrógeno, mas sem problema algum. Se proibir a utilização, nós podemos até ajustar os protocolos, mas eles vão ser de menor eficiência. Excelente. Nossa, professor, que papo bacana. A gente falou aqui, acho que de um tripé importante em todas as formas, né? Então, falamos aí de genética, a importância de se melhorar essa base. Acho que a gente falou aí de nutrição, a importância de equilibrar a nutrição para não perder eficiência. E, por fim, falamos de manejo, vacinação, etc. Né? E papo fantástico. Acho que fica aqui um aprendizado gigantesco para a nossa audiência. Eu queria agradecer de novo sua participação aqui, sua disponibilidade. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo você ter esse canal de comunicação. E a gente que trabalha na universidade é tão importante, né, conseguir falar diretamente com o produtor e, logicamente, discutir, né? Tem tantas possibilidades, né? Mas a mensagem final é que hoje o produtor ele tem muita informação, né? Muita informação e as instituições de pesquisa hoje no Brasil evoluíram bastante do ponto de vista de criar condições tecnológicas levando em consideração um manejo tropical, um manejo brasileiro. Né? Então, do ponto de tanto na agricultura quanto na pecuária, vocês sabem que isso evoluiu muito no Brasil. Então, a ideia é que o produtor fique atento, né, às inovações que estão aparecendo, para que ele tenha uma pecuária que seja, do ponto de vista produtivo, né, melhor. Logicamente, do ponto de vista sustentável, produzir mais com menos recursos naturais, isso vai ser uma demanda, com certeza, né, vai ser uma demanda global, uma demanda da sociedade. A gente tem que mostrar que a gente produz com tecnologia,
com o máximo possível, né, de diminuição de recursos naturais para a produção de carne, produção de leite. Então, a gente tem como mostrar isso para o produtor e, logicamente, lá na frente o produtor tem que ter um retorno econômico, né? Então, tudo é baseado nisso, né? E tem muita coisa positiva acontecendo aí que o produtor tem que ficar bastante atento. Muito bom. Obrigada novamente. Eu que agradeço. Valeu, turma. Vamos para a próxima.